Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 17 de julho, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Simulado de desastre vai testar resposta a emergências na Vila Itopava neste sábado. Trabalhadores do transporte coletivo aprovam um acordo com reajuste salarial acima da inflação e garantia de empregos. Recesso escolar diminui horários de ônibus nas 2 próximas semanas. Caminhada promete reunir milhares de pessoas e pets em dia de lazer, diversão e solidariedade. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Blumenau deve ter um final de semana de tempo firme e temperaturas em elevação. Segundo a previsão do Alerta Blue, uma massa de ar seco continua atuando sobre a região e garante dias de sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva, tanto no sábado quanto no domingo. A temperatura máxima pode chegar perto de 30 graus. A estabilidade continua na segunda-feira, mantendo o clima ensolarado. Já na terça-feira o cenário pode mudar. A previsão indica que o dia ainda começa com sol, mas entre a tarde e a noite aumentam as nuvens e voltam as condições para pancadas de chuva acompanhadas de trovoada. A Defesa Civil de Blumenau realiza amanhã o simulado de desastres no distrito da Vila Itopava. A ação faz parte da programação do Julho Laranja e vai mobilizar equipes de emergência e moradores da região. Desde quinta-feira, a população já começou a receber alertas identificados como exercício simulado, apenas para treinamento. As atividades começam amanhã às 7 da manhã, com evacuação prevista para as 8 da manhã. O exercício terá 2 ocorrências simuladas, uma na rodovia SC-108 e outra na rua Henrique Conrad. A Escola Cívico-Militar Coronel Pedro Cristiano Federsen será o ponto de comando e também funcionará como abrigo durante a operação. A intenção é testar os protocolos de resposta e preparar a comunidade para situações de emergência, como destaca o secretário municipal de Defesa Civil, Coronel Carlos Olímpio Menestrina. Mas o grande objetivo do simulado é exatamente treinar a população para o enfrentamento a desastres naturais, deixando claro e para que as pessoas saibam como se comportar antes, durante e depois de um evento climático que poderemos ter a qualquer momento. Pode ser agora, durante o Ninho, pode ser no final do ano, durante as trovoadas tradicionais e históricas que acontecem na nossa região, pode ser o ano que vem, no outono, no inverno. Então, nós vivemos numa região propícia e historicamente atingida por eventos climáticos, e por isso então nós temos que estarmos treinados permanentemente para esse enfrentamento, reduzindo e mitigando os efeitos e as consequências quando eles acontecerem. Quem usa o transporte coletivo em Blumenau deve ficar atento. A partir de segunda-feira, dia 20, entram em vigor as alterações no sistema por causa das férias das redes municipal e estadual de ensino. Ao todo, 68 horários serão suspensos temporariamente e outras 16 viagens terão mudança no trajeto. Segundo a Prefeitura, a redução é feita porque durante o recesso escolar, o número de passageiros cai cerca de 20%, o que representa aproximadamente 16 mil usuários a menos por dia. As mudanças valem até o dia 2 de agosto e atingem linhas troncais e convencionais em diferentes regiões da cidade.
A operação normal do transporte coletivo será retomada no dia 3 de agosto, com o fim das férias escolares. Nosso quadro Saúde Mental hoje vai correlacionar a autogenerosidade e a gentileza. E não é coisa simples, não. Nem parece tão comum. Ora, se lembrarmos do nosso amigo Sêneca, aquele filósofo que viveu 30 anos depois de Cristo, né? Que criou um menino, que esse menino depois se transformou em Nero. Se transformou no sentido de ter aperfeiçoado as suas perversões. O Sêneca nos diz que a autogenerosidade e a gentileza ao outro nasce na mesma fonte. Pois bem, que fonte é essa? E depois desse nascimento, o que se dá? E não cultivando a autogenerosidade e a gentileza ao outro, isso transforma o que em si e no mundo? Pois então, a autogenerosidade está ligada, inclusive, às doenças psicossomáticas, às somatizações, à depressão, à ansiedade, às vezes a alergia da pele. Sim, uns distúrbios funcionais do intestino e do estômago também. A autogenerosidade, ela compõe-se num estado que produz enzimas, que mexe nos neurotransmissores, que trabalha com a contração e o relaxamento muscular. Tudo é integrado. A autogenerosidade é estar ok consigo, apesar das questões em volta. Não se colocar para menor, não se diminuir, não se impedir, não se interditar, não desenvolver as permissões para ser alguém que ocupa um espaço em um lugar é contra a autogenerosidade. Portanto, a autogenerosidade está ligada diretamente à tua vida. Como é que tu estás vivendo a autogenerosidade? O respeito por ti, os limites estabelecidos para que salvaguardem as tuas vontades, obviamente dentro de lógicas, éticas, e também a gentileza ao outro. Como que está a inveja, a mentira? Como que tu está lidando com as perversões das relações humanas que toma do outro, que tira do outro, que não permite ao outro? Essas questões, elas implicam profundamente no teu bem-estar e na tua saúde. A gentileza ao outro e a autogenerosidade vêm da mesma fonte. E como é que a gente pode desenvolver isso, já que não é um milagre? É treino, é repetição, é dar sentido para esses aspectos. Felicidades. O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre saúde mental. Os trabalhadores do transporte coletivo de Blumenau aprovaram em assembleia o acordo coletivo da categoria. Entre os principais pontos está a manutenção da garantia de emprego para os cerca de 420 cobradores que seguem atuando no sistema. O acordo também prevê reajuste salarial de 5,5%, acima da inflação do período. Aumento no Vale Alimentação, auxílio creche e cesta natalina, além da ampliação de benefícios sociais, como mais tempo para auxílio alimentação durante afastamento por saúde e aumento das horas de abono para acompanhamento de familiares. As novas regras têm validade retroativa ao dia 1º de julho, data base da categoria.
pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Momento Nutrição e agora nas férias de julho, as tão esperadas férias de julho. Bom, pelo menos para a criançada, né? Para o pessoal que trabalha na área da educação, com certeza é um respiro. Mas para vocês pais, estando em casa com a criançada, meu Deus, né? É comida o tempo todo, tô certa? Acontece aí com vocês? Acredito que sim, né? É muito comum que a criançada nas férias, né, fique mais tempo em casa e é o tempo todo assim, mãe, o que é que tem para comer? E aí é o momento certo de você ensinar o teu filho a comer de forma correta. E aí eu tô falando sobre alimentação, afeto, estar presente durante a produção daquele alimento, né? E não somente a correria do dia a dia, que é mais que natural, que os pais preparem ali o lanche, preparem a refeição da criança e a criança só sente e coma. Então vamos aproveitar as férias para trazer também esse ambiente de alimentação saudável, hábitos saudáveis, pensando também na criançada colocar a mão na massa, literalmente. Então lance mão de receitas, bolinhos, receitas simples e que, claro, que tenham ingredientes saudáveis, frutas, grãos, que possa fazer com que a criançada, além de colocar a mão na massa, aprenda um pouco mais de como misturar, juntar aqueles ingredientes e formar uma refeição saudável. Lance mão, então, de frutas, de aveia, iogurte, leite, queijo, castanhas, toda essa imensidão de alimentos que nós temos para fazer com que as crianças aprendam um pouco mais sobre a alimentação saudável. E é claro, uma orientação muito importante é evite ao máximo os ultraprocessados para crianças e adolescentes. E aí eu tô falando daqueles alimentos como miojo, salgadinhos, o excesso de panificação, de farinha branca, refrigerantes, refrescos. Evitar ao máximo esse tipo de alimento que nós já sabemos que não é benéfico nem para as crianças, nem para os adultos, mas esses hábitos alimentares cultivados na infância, eles vão para a vida adulta e as modificações, especialmente ali na saúde e no peso da criança, reflete para o resto da vida. Então, a infância é um momento que nós precisamos cuidar ao máximo da alimentação dos nossos filhos, cuidar das nossas crianças, ensinar também e fazer com que elas tenham melhores hábitos alimentares. Aproveitem, levem as crianças para passear, para curtir ao ar livre, né? No dia que tiver um sol bonito, fazer com que elas se movimentem e saiam das telas, né? Vamos ali trocar um hambúrguer de um fast food por um hambúrguer feito em casa, um hambúrguer que a criança faça, imagina? Que maravilha, ela aprender como se faz ali o hambúrguer, né? Junto com os pais, a carne moída, os temperinhos, formar o hambúrguer, colocar para assar e comer depois com pãozinho, com a salada, com queijo. É sobre isso que eu estou falando, sobre coisas simples, mas que no nosso dia a dia e na atualidade, a modernidade foi se perdendo, né? Fazer um suquinho natural, ao invés de abrir uma caixinha ou abrir um pacotinho, um pozinho, fazer um suco natural, uma salada de frutas. E aí, o que vocês acham? Gostaram dessa ideia? Olha, gente, eu sei que férias é para descansar, mas filhos e principalmente crianças são nossas responsabilidades, né? Então, transformar esses momentos também em momentos de afeto, em memórias para os filhos de vocês. E aí, topam? Topam fazer isso? Depois nos contem se deu certo, o que aconteceu, como que foi as férias aí de vocês. Eu espero que sejam maravilhosas, de descanso, mas também de muita brincadeira, de muita união com a família e que nesses momentos também possam ser plantados sementinhas de bem-estar e de saúde na cabecinha das nossas crianças. E eu fico por aqui. Semana que vem eu volto com mais informação, com mais dicas para você e para sua família. Até lá. A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. Neste domingo, Blumenau recebe mais uma edição de um evento mais tradicional para quem ama os animais. A 31ª Cão-Minhada promete reunir milhares de pessoas e seus pets em um dia de lazer, diversão e de solidariedade. A programação ela já começa às 8 horas da manhã, lembrando que ele é um evento solidário também, então a partir das 8 da manhã nós teremos um free stick solidário, estaremos recebendo donativos de ração animal às 9 horas da manhã, então a caminhada em si ela começa num trajeto de 1,5 km, partindo aqui pela rua Alberto Stein. Ela vai até ali nas proximidades do Parque Ramiro e dá a volta na quadra, retornando pela rua Itapiranga, que é os fundos do Parque Vila Germânica.
Após isso, teremos diversas atividades aqui no Boulevard do Parque Vila Germânica, com desfile a fantasia para nossos pets, brinquedos infláveis para a criançada, apresentação de adestramento de cães. Então, uma série de atividades para toda a família e principalmente para nossos pets. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, final de semana, claro, destinado à grande final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Jogo muito aguardado em Nova Jersey. Domingo, 4 horas da tarde, Espanha e Argentina. Jogo complicado, a Espanha vem melhorando, né? Começou mal a Copa do Mundo, mas veio melhorando, eliminou a França, que era uma das favoritas, né? Vai enfrentar a Argentina, que só pelo fato de ter o Lionel Messi, que é um gênio da bola, já pode entrar como favorita. Agora, um jogo bem complicado, bem difícil. Se a Espanha jogar o que jogou contra a França, deve complicar bastante a vida da Argentina. Então, domingo, 4 horas da tarde, tem Espanha e Argentina. A Espanha buscando o seu segundo título e a Argentina buscando o 4º título. E pode entrar no rol das equipes, das seleções argentina, que tem bicampeonato, né? Ganhando 2 Copas seguidas, assim como fez a Itália, assim como fez o Brasil, né? Quem não lembra, lá 58 e 62, a Argentina, que é a atual campeã, pode sim levantar o caneco de novo e entrar nesse seleto, né, hall de equipes que ganharam 2 Copas seguidas. Vamos acompanhar. No sábado, 6 horas da tarde, amanhã, tem França e Inglaterra. Então vamos acompanhar esse jogo também, que eu particularmente acho uma bobagem enorme, né? Ter disputa de 3º lugar. Imagina a vontade de França e Inglaterra disputar um jogo desse. Mas enfim, tudo é questão de dinheiro, business, né? A gente sabe disso. Mas o grande jogo, sem dúvida nenhuma, domingo, 4 da tarde, quando a gente vai enfim conhecer o grande campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Enquanto a Copa do Mundo tá rolando, Jorge, já voltaram as, entre aspas, emoções do Campeonato Brasileiro da Série A. Foram 2 jogos ontem, então o Vasco da Gama perdeu pro Vitória, aliás, um lance bizarro, né? Aliás, teve 2 lances bizarros ontem, né? Gol do Vitória contra o Vasco da Gama, uma saída de bola totalmente errada ali da zaga do Vasco, e um gol também do Botafogo que parecia filme pastelão. Mas no Newton Santos, o Botafogo venceu por 2-1 e o Vitória venceu o Vasco por 1-0. Hoje, 2 partidas, daqui a pouco no Maracanã tem Fluminense e Bragantino, e no Maião tem Mirassol contra a equipe do Grêmio. Aí todos os jogos a partir da semana que vem, quando termina a Copa. Curitiba e Palmeiras, São Paulo e Atlético Paranaense, Inter e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo, Corinthians e Remo. Essa é a 19ª rodada agora. O público vai começar a se acostumar novamente aí com o Campeonato Brasileiro da Série A, que tá de volta. Metropolitano e Beck, viu, Jorge? Entram em campo neste final de semana, 16ª rodada da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. O Metropolitano encara o Jaraguá, jogando amanhã 3 da tarde no Complexo Esportivo Bernardo Werner, e o Blumenau vai até Palhoça domingo, 3 horas da tarde. Jogo num horário terrível, né? Quem é que vai deixar de ver jogo da Copa para ver o Guarani e Beck? Mas enfim, o jogo tá marcado para esse horário, domingo, 3 horas da tarde, no Renato Silveira, tem Guarani contra a equipe do Blumenau. Lembrando, né? Quem lidera o Hercílio Luz 35, já com 1,5 pé na Série A do ano que vem. Caravaggio tem 30, Metropolitano 29 e o Beck 27 pontos é quem ainda tem chance de subir para a Série A do Campeonato Catarinense do ano que vem. Jorge, bom final de semana, né, para você, para todos os telespectadores da TV Galega. Juízo, e a gente volta na segunda-feira. Aquele abraço. A seguir você vai saber como está sendo construído o edital do prêmio Herbert Rollets, que está suspenso há 3 anos em Blumenau. A gente volta já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa: estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa.
Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Vamos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista, hoje com o secretário de Cultura, Silvio Zimmermann. Nós vamos falar sobre a construção do edital do prêmio Herbert Hollertz, que vai sair neste ano, que é o Prêmio de Incentivo à Cultura aqui em Blumenau. Silvio, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Jorge. É um prazer estar aqui contigo novamente e poder falar um pouco de cultura, falar um pouco do edital Herbert Hollertz com o teu público. Bom, nesse edital, a Secretaria de Cultura está adotando um modelo diferenciado, né? Um modelo participativo. Explica pra gente o que motivou a participação também da comunidade cultural nesse edital e como é que é esse formato? A partir do dia 20 de julho, nós vamos abrir a possibilidade das pessoas, fazedores de cultura de Blumenau, o público blumenauense, opinar acerca da elaboração do edital de fomento à cultura, não é só prêmio, mas de fomento à cultura também, Herbert Hollertz. Nós queremos entender o que os artistas, produtores culturais, o que o cidadão de Blumenau entende pelo edital, de que forma que ele acha que nós devemos fazê-lo. Primeiro até para explicar para as pessoas, né? O edital é uma ferramenta de financiamento da cultura. A Secretaria Municipal de Cultura de Blumenau tem diversas competências. Temos os museus históricos, Museu da Família Colonial, Museu de Hábitos e Costumes, Mausoléu Dr. Blumenau, Cemitério dos Gatos, Horto Botânico Edith Gärtner, temos um programa de artesanato, Museu de Arte de Blumenau, uma série de atribuições, como tem a Biblioteca Pública Municipal, o Arquivo Histórico, mas nós não somos produtores culturais, não somos nós que realizamos as peças de teatro, espetáculos de dança. Isso quem faz são artistas, são produtores culturais. E nós incentivamos por meio de editais públicos, onde tem a participação de toda a sociedade, todos os artistas, produtores culturais, os fazedores de cultura da cidade. Atualmente estamos com 4 editais abertos, aproximadamente R$1,5 milhão. É a primeira vez que abrimos 4 editais simultaneamente e no segundo semestre vamos abrir um edital chamado Herbert Hollertz, que é o edital municipal de financiamento à cultura. E a partir do dia 20 de julho nós queremos ouvir você, queremos ouvir as pessoas para que elas digam o que esperam de um edital de cultura municipal. Se nós fazemos prêmio, se nós colocamos mais dinheiro no incentivo, qual a forma de classificação, queremos ouvir a opinião das pessoas acerca desse edital. Nós construímos em uma comissão, vamos levar uma comissão interna da Secretaria, né? Vamos levar isso ao Conselho Municipal de Cultura, que é a parte muito importante da elaboração ou da política
de cultura de Blumenau, mas também queremos de forma democrática atingir o cidadão blumenauense e ouvir o que ele pensa acerca dessa ferramenta importante do financiamento de cultura de Blumenau. E quais são os segmentos que vocês esperam ouvir, né, com essa consulta? Olha, nós sabemos que majoritariamente o maior público que vai se manifestar nessa consulta pública, nós vamos deixar 10 dias abertos. É uma experiência, né? São aquelas pessoas diretamente ligadas à cultura. Nós não acreditamos que haja, ou não percebemos ao longo da história, tanto interesse de outras pessoas que não são diretamente ligadas a esse mundo cultural, ao caldo cultural municipal. Mas, se as pessoas quiserem participar, serão ouvidas e nós receberemos com todo prazer, analisaremos tudo aquilo que for enviado à Secretaria de Cultura com muito carinho e será discutido pelo Conselho e por essa comissão de elaboração de edital. Secretário, em relação às edições anteriores do Herbert Rollitz, quais são os principais pontos que podem ser aperfeiçoados nesse edital com consulta popular? Ele é um edital que vai funcionar com uma norma diferente. Há alguns anos, o governo federal estabeleceu um marco nacional de cultura. Isso é muito importante para a cultura no Brasil todo. Primeiro porque criou o que eu hoje considero a política mais importante de descentralização de recursos da cultura. Hoje, todos os municípios de Blumenau, que cumprem alguns, de Blumenau do Brasil, que cumprem alguns requisitos básicos, eles podem captar recursos federais para promover a cultura no seu município. Antes não havia. A gente ouve há décadas críticas do modelo da Lei Rouanet, que acaba com uma concentração muito grande, né, nos grandes municípios, é claro, onde tem os grandes captadores de impostos, vai ter a grande concentração de recursos, isso é normal. E isso acontece com a Lei Rouanet, que continua sendo uma ferramenta importante de cultura. Agora vem a Política Nacional Aldir Blanc, que promove essa distribuição nacional de forma democrática, promovendo o acesso, desde que o município cumpra algumas regras. E o edital municipal, agora, ele vem baseado nessa nova legislação federal. Essa já é a principal diferença. Essa é uma diferença muito grande, porque a tramitação burocrática dele, de acordo com a lei, já é diferente. Porque até então a gente tinha que obedecer à lei das licitações, a lei nacional das licitações, que entende como é que vai entender uma peça de teatro, uma obra de arte, de artes plásticas, né? Um espetáculo de dança, qualquer coisa, como um produto a ser entregue por meio de uma lei de licitação, que a gente exige na lei de licitação menor preço, tem uma série de burocracias e de controles que a pessoa depois precisa fazer a prestação de contas complexa. A nova prestação de contas, por exemplo, é mostrar que o objeto cultural foi realizado. Então aí já tem uma mudança muito grande. Nós conseguimos instituir não só o fomento, como a premiação de forma muito mais fácil. Já fizemos um edital de premiação no passado, estamos fazendo mais esse, que é transferir recursos diretos para artistas que têm trajetória na cidade, isso é muito importante. Então, são aspectos do marco nacional da cultura, do marco legal da cultura, que já trazem diferença. E depois, ouvindo as pessoas, a gente pode abranger por mais áreas, né? Eventualmente uma área que a gente ainda não tem uma discussão junto ao Conselho, que a gente pode propor, o Conselho não vai atender porque a lei não permite, altera-se a lei é uma ferramenta de planejamento, né? A forma como escolhe o produto, os projetos, a gente pode escolher por área. Por exemplo, o que é isso? 2 projetos para dança, 2 para teatro, 3, 4 para música, e assim, né? Estabelecer esses parâmetros. Ou então, estabelecer por pontuação. Eu recebi 100 projetos e eles vão passar por 2 pareceristas cada um, que vão dar uma pontuação. A população pode dizer, olha, os artistas vão participar, pode dizer, nós queremos que seja por pontuação, não por área. E aqueles que são, de fato, os melhores, independentemente da área, serão contemplados. São alguns aspectos, então, que podem ser alterados, que a gente vai levar em conta, dependendo dessa consulta pública.
É essa consulta pública que vai definir os caminhos a serem adotados. Pelo menos adotados. orientar, né? Ela vai trazer nós esperamos que ela traga temas para o debate interno do Conselho e da Secretaria Municipal de Cultura. Pois então, a partir da próxima segunda-feira, dia 20, está aberto essa consulta. E como as pessoas, os artistas fazem? Eles encaminham diretamente para a Fundação Cultural ou encaminham uma sugestão simples? Tem algum formulário? Isso. Como é que funciona? Ele vai ficar aberto por 10 dias. Nós vamos divulgar, né, em todos os meios de comunicação de Blumenau, por meio das redes da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura, para que atinja o maior número de pessoas. Nós estamos criando um formulário digital. A pessoa vai colocar lá alguns dados muito simples, né? Só os seus dados pessoais, que são protegidos, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, então ninguém vai ficar sabendo quem escreveu aquilo. Vai ter um formulário e também um espaço para que as pessoas possam escrever, dizer os porquês, suas razões e dar suas opiniões. Que vão ser depois analisadas e discutidas no Conselho, né? O formulário, ele é mais fácil para dar um entendimento geral, porque muitas vezes também um cidadão leigo, ou até mesmo um artista, qualquer pessoa que queira participar. Qualquer pessoa que queira participar, às vezes tem dificuldade em opinar em alguma coisa porque desconhece a realidade. Então nós vamos lá sugerir algumas opções por meio de um formulário, mas também dar o espaço para que a pessoa possa escrever, possa falar, possa dar sua opinião, possa se manifestar de forma muito clara, né, para que a gente leve em consideração e debata isso internamente para vir ou não se tornar uma política cultural do Blumenau. Secretário, esse prêmio tem um valor já acumulado de cerca de R$1,5 milhão de reais. Pode chegar a R$2 milhões de reais a partir do momento que esse edital for liberado. Como é que a Secretaria pretende garantir um processo transparente, seguro, de todo esse valor que vai ser distribuído? Primeiro, a elaboração do edital de forma mais simples possível, e nós pretendemos seguir até mesmo o edital nacional de cultura, sabe? Para que se crie um hábito de ter um edital só. Tu não imagina, Jorge, a dificuldade que é a pessoa participar de um edital desse e cumprir todos os requisitos. Tem que ler o edital. É como participar de um concurso público, por exemplo, né? Ela lê um contrato enorme quando compra uma casa, quando vende alguma coisa, quando participa de um concurso público, tem um edital enorme, que é importante que as pessoas leiam. E a gente tem que facilitar o acesso disso às pessoas. Então, se nós conseguirmos fazer o municipal igual ao federal, ou muito parecido, já é um grande avanço. Já torna mais simples, né? Aumenta a possibilidade da pessoa entender. Cada projeto encaminhado ao edital será analisado por pelo menos 2 pareceristas que não são daqui de Blumenau. Então não tem relação com ninguém, para que não haja, né, nenhum tipo de favorecimento. Então nós fazemos uma contratação externa de pareceristas que são de outras cidades, que não de Blumenau, que vão analisar os projetos e dar uma pontuação para eles, tornando então algo bastante impessoal, né? Não criando nenhuma pessoalidade. Eu ou qualquer pessoa da secretaria não vamos ter acesso nenhum ao conteúdo dos projetos, nem aos pareceres. E depois todas as etapas são publicadas, está tudo num site que nós temos de editais, uma plataforma de editais, para que as pessoas possam acompanhar passo a passo, possam ver qual foi a pontuação, quais são as observações do parecerista, para que seja completamente transparente do começo ao fim. Obrigado, secretário, pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química, tecnologia no campo. Idicave, sua concessionária Volvo em Santa Catarina.